Na aula de hoje, eu gostaria de ajudá-lo a situar o cristianismo na história da humanidade. Bom, e o que pode ser dito, por mais que se lhe afigure como surpreendente, é que o cristianismo é novo na história do ser humano. Ele é novo do ponto de vista da história da civilização e do desenvolvimento, vamos assim dizer, religioso da humanidade. Então, se nós formos parar para pensar no tempo de vida desse planeta e do surgimento da espécie humana, a maior parte do tempo os seres humanos viveram sem a luz de Cristo. Isso, olha, eu vou lhe dizer, eu vou abrir um parênteses aqui. Meu Deus do céu. Eu fico a imaginar uma pessoa que tem essa fome e sede de transcendência, mas que não dispõe da luz do Evangelho, tensionando se relacionar com Deus sem Cristo. Que trevas! Mas o que nós sabemos é isso, o cristianismo tem aí 2000 anos, e o impressionante é a sua extensão e influência. Isso é uma coisa que deve ser estudada, porque o cristianismo vingou. Porque ele conquistou mentes e corações de bilhões de seres humanos. Por que os templos continuam cheios? Por que as profecias da modernidade não se cumpriram? Que a espécie humana alcançaria a sua maturidade e que dispensaria a fé cristã. É claro que observa-se um retrocesso que houve na Europa, muito por conta da covardia de teólogos, de pastores, de lideranças cristãs que não resistiram àquele espírito que entrou na igreja. Simplesmente tentaram fazer um pacto, sujeitando assim o evangelho à cultura, quer dizer, a linha de pensamento filosófico que predominava na época, descaracterizando por completo a fé cristã e levando, portanto, um número incontável de pessoas que não eram tolas a não frequentarem mais igrejas nas quais os pregadores simplesmente não defendiam mais os valores do cristianismo e usavam a fé cristã como mera ferramenta sociológica, política, como alguma coisa assim que mobilizava as pessoas para a ação, mas sem nenhum, quer dizer, que as consolava no momento do sofrimento, mas sem nenhuma conexão com o transcendente, um Cristo, portanto, despojado de tudo aquilo que faz com que nós nos encantemos com ele. Porque o que nos causa encanto na pessoa de Cristo, vamos assim dizer, é o conjunto da obra. É nós o vermos como Filho de Deus, como aquele que operou obras extraordinárias, sabe? Realmente o ordinário, sabe? E que falou como ninguém jamais falou, e que venceu a morte. Você retira tudo isso, sobra o quê? Sobra nada. Então, contudo, apesar desse retrocesso, é impressionante como que o cristianismo, com todos os problemas que nós enfrentamos nas igrejas, né, especialmente no nosso país, mas no mundo inteiro, na verdade, essa é uma luta que faz parte da fé cristã. A igreja sempre em busca da sua própria reforma, uma vez que ela tem como referência algo que é muito especial, que é santo, que é belo, que é sublime. E quando ela vai para as Sagradas Escrituras, quando no culto o pregador se levanta e expõe a Bíblia, é claro que aquilo confronta a igreja. A igreja toma consciência da defasagem que há entre a forma como vive e o ideal de vida cristã. Então tem essa luta toda, e aí nós enfrentamos as nossas deformidades. Olha, uma coisa que eu acho bonita no que está em curso no nosso país é como que os cristãos verdadeiros da nossa nação, falando aqui do Brasil, tratam abertamente dos descaminhos da igreja, falando com franqueza sobre os erros. E eu estou certo, você pode estar certo, que a isso nós devemos a sobrevivência da igreja, porque
sempre as críticas mais profundas vieram de dentro. Sim, dos seus profetas, sabe, que vieram, que se levantavam para confrontar os cristãos com as suas contradições. Então, a igreja, com todos os seus problemas, continua aí, crescendo na China, fortemente presente na Coreia do Sul, ainda gozando de saúde em setores do cristianismo norte-americano, um país que sabemos de onde vem muito absurdo, onde se coloca na boca de Deus o que Deus nunca falou, mas ainda há sinais de vida no protestantismo americano. Aqui no nosso país, nós podemos dizer que há uma igreja, sabe? Percebe-se o cristianismo ainda fortemente presente na África, na Ásia, na Oceania, sabe? E é claro, isso não apenas porque o homem tem fome e sede de transcendência, isso porque o cristianismo é encantador. Nós temos que fazer essa pergunta: por que algumas religiões não prevaleceram? Simplesmente foram varridas do mapa. Por que o cristianismo está presente até hoje? E, repito, moldou instituições, inspirou pessoas, fez até mesmo com que aqueles que não professavam fé em Jesus Cristo reconhecessem que nada de mais belo do ponto de vista ético foi comunicado à humanidade, sabe, do que aquilo que se encontra na mensagem de Jesus. Bom, o cristianismo vai triunfar um dia? Há aqueles que dizem que sim. Quando eu falo triunfar, eu não estou falando sobre o que está em curso hoje. Veja, o que tem estado em curso nesses 2000 anos. Conforme eu disse na aula introdutória, uma vitória foi obtida. As portas do inferno, vamos assim dizer, não prevaleceram contra a igreja. Ela está aí. Há cristãos no mundo. Agora, do ponto de vista do estabelecimento da paz entre os povos, do conhecimento de Deus, cobrir o planeta como as águas cobrem o mar, do ponto de vista de um culto que é prestado pela maioria da humanidade ao Deus e Pai de Jesus Cristo, quer dizer, do ponto de vista do fim das guerras, da exploração do homem pelo homem, sabe, da criminalidade, todos reconhecem que a vitória não foi obtida. Entre nós cristãos, há aqueles que declaram que simplesmente nós não devemos aguardar por esse tipo de coisa, porque a boa teologia do Antigo e do Novo Testamento nos leva a aguardar novos céus e nova terra somente na vinda de Cristo. Mas há aqueles que declaram, são os chamados pós-milenistas, que a igreja vai triunfar, que a igreja vai vencer, que ela exercerá influência na cultura, que ela levará o evangelho para todas as nações e que uma mudança aguarda a vida desse planeta, que será levada a cabo por uma igreja que nos anos futuros será muito melhor, muito mais santa, muito mais sábia, muito mais rica em conhecimento do que jamais foi. Sabe quem acreditava nisso? O grande Jonathan Edwards. Essa é a fé partilhada por todos os pós-milenistas. Bom, eu deixo aí a escolha a ser feita por você, ao seu critério. Então, o que você acha? O que você escolheria? Eu sou, assim, uma pessoa muito simpática ao pós-milenismo, mas com dificuldade de encontrá-lo nas Sagradas Escrituras. Eu acabo, portanto, sendo levado a crer que haverá vitórias, derrotas, avanços, retrocessos. Eu acredito que haverá momentos que essa igreja parecerá morta, e seguidos de avivamento, de um derramamento copioso do Espírito Santo, e que esse planeta tornado cristão é alguma coisa, veja só para a segunda vinda de Cristo, quando esse planeta também já não será mais o mesmo.
Então, mas eu sou simpático a esse espírito combativo dos pós-milenistas, dessa esperança que não amarra os braços da igreja. Eu acredito que quem não é pós-milenista não precisa necessariamente manter os seus braços amarrados, porque dá para guardar a vinda de Cristo ansiosamente, não guardando nenhum romantismo com relação a esse século, e ao mesmo tempo lutar, porque a Bíblia diz que a igreja seria sal da terra e luz do mundo. Se Jesus disse isso, simplesmente, veja só, ele profetizou, dizendo que a igreja obteria aqui e ali sucesso. O sal salgaria, a luz iluminaria. Né? Então, voltando a situarmos o cristianismo na história da humanidade. Veja, o cristianismo surgiu na bacia do Mediterrâneo, numa extensão, portanto, diminuta de terra. Veja, a sua extensão geográfica, portanto, era muito pequena. E seu início, pouco promissor. Começa com Israel. O que é Israel para a história da humanidade? Tem para mim que nós só sabemos da história de Israel justamente por causa do cristianismo. Me fale sobre as contribuições significativas de Israel para o mundo da arte, da arquitetura. Sabe? Sem a mínima dúvida. O que de mais precioso nós encontramos em Israel é a produção literária, espiritual do Antigo Testamento, que é alguma coisa absolutamente extraordinária, encantadora. Mas Israel sempre foi um país pequeno, insignificante, pouco levado em consideração pelos povos antigos. Outra coisa, veja só, nós estamos falando, portanto, que o cristianismo nasce numa nação, de certa forma, preciosa para o nosso coração, mas insignificante para os povos antigos, com uma contribuição, veja só, que do ponto de vista cultural, pequena, excetuado o fato de que, com as escrituras do Antigo Testamento, forjou leis, instituições. Nesse sentido, sim, mudou a história da humanidade. Mas fica essa pergunta: até que ponto conhecemos essa literatura por força, por influência da fé cristã? Sabe? Então, quando nós vemos o surgimento do cristianismo, nós o vemos identificado com Israel. Agora, pense no zoroastrismo, por exemplo, sabe? Que nasce, sabe, com o apoio do Império Persa. Pense no hinduísmo, com o apoio da Índia. O mesmo aconteceu com o budismo, que nasce em solo indiano. E o confucionismo, que esteve durante 2000 anos identificado com a China. O cristianismo não teve esses privilégios. E pense também no islamismo, que surge no século VII, que prontamente uniu os árabes. E num espaço assim, curto de tempo, portanto, passou a ter uma multidão de milhões de árabes lutando pela causa islâmica, e inclusive partindo para dentro de áreas predominantemente cristãs, a fim de exercerem o seu domínio político, cultural, religioso. Então, observe que a maioria das religiões, das grandes religiões, surgiu entre os anos 650 a.C. e 650 depois de Cristo. Só que eu saiba, o judaísmo, das grandes religiões eu estou falando, e o hinduísmo são anteriores ao ano 650 a.C. Então, veja, no caso do cristianismo, ele surge, veja, para somente ter espaço no Império Romano, contar com o apoio oficial do Império 300 anos depois da sua existência. Foi um período de martírio, de perseguição. O cristianismo não podia entrar na Pérsia porque os persas, segundo os historiadores, viam o cristianismo como uma religião do Império Romano, de um império rival. Os cristãos eram perseguidos por não poucos hebreus em razão do fato do cristianismo ser visto como uma heresia judaica. Para os gregos, uma religião, do ponto de vista intelectual, insignificante. Para o Império Romano,
sabe, a mera crendice. Uma fé professada por escravos, por gente iletrada. E no decurso de 300 anos, essa religião que começa com um carpinteiro, com alguns pescadores, que ganha as massas de pobres, sabe, finalmente se torna tão disseminada no Império Romano que, muito provavelmente, por motivos políticos, acaba sendo utilizada pelo Império Romano, se tornando a religião oficial de Roma. Então, é um milagre a sobrevivência do cristianismo em circunstâncias tão adversas. Bom, eu ia entrar agora no tema da influência do judaísmo, do cristianismo, da ligação do cristianismo com o judaísmo. Eu estou olhando aqui para o tempo, estou achando que a aula vai ficar longa demais. E você sabe que eu não tenho o dom da concisão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui e na próxima semana nós vamos falar sobre a relação do cristianismo com o judaísmo. Isso é importante. Antes de entrarmos na história do cristianismo, eu tenciono falar sobre esse background, as circunstâncias em que o cristianismo surge. É claro, tudo de uma forma en passant. Pelo amor de Deus, eu não estou oferecendo aqui um curso para doutorandos em história do cristianismo. Meu desejo é instruir os meus irmãos na fé que jamais estudaram sobre a história da igreja. Então, eu estou apresentando o que há de mais basilar, o que há de básico, a fim de que possamos conhecer a história do nosso, vamos assim dizer, do nosso povo. Não é verdade? Porque eu posso dizer que esse é o povo com o qual eu me identifico. Seja essa fé professada por chinês, por norte-americano, por árabe, sei lá, por membro de alguma tribo africana, são todos os meus irmãos e essa é minha pátria, essa é a minha família, essa gente eu amo. E outra coisa, e essa comunhão se estende pelos séculos, não é verdade? Chega lá até Jesus no cenáculo com os apóstolos. Então, tudo que ocorreu entre a crucificação, morte, ressurreição e ascensão de Cristo e os dias de hoje, dentro da igreja, é do meu interesse. Porque é a história da fé que eu amo, que conquistou o meu coração e do povo com o qual eu me identifico. Embora tenhamos que reconhecer, não faltou, foi gente doida entre nós para fazer com que os do lado de fora fossem levados a dizer. Para mim, essa é a acusação, pior acusação da modernidade. A modernidade fez muitas críticas, mas uma é muito perturbadora. Embora seja parcialmente injusta. Eles diziam o seguinte: vocês trouxeram para o mundo o sistema de valores morais mais excelso, que contudo vocês não praticam. Em parte isso é verdadeiro. Contudo, graças a Deus, por aqueles que ornamentaram a fé. Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, que professaram fé em Jesus. E nós vamos conhecer a história dessa gente. Eu vou parar por aqui, tá bom? E na próxima aula nós vamos falar sobre o relacionamento do cristianismo com o judaísmo.